Nós vamos conversar hoje sobre a crise do coronavírus. Não há dúvida que nós estamos diante da mais grave crise ocorrida no mundo, pelo menos nos últimos 100 anos. Mas a Segunda Guerra Mundial. Sim, Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. A pandemia da gripe espanhola em 1918, que deixou de 50 a 100 milhões de mortos no mundo, até hoje não se sabe quanto. 35 mil no Brasil. Grave. Mas a dimensão dessa crise pode ser maior, no sentido de que ela pega o mundo todo, no sentido de que ela hoje, está se espalhando e não sabemos até onde ela vai. E em segundo lugar, porque nós vivemos num momento, num mundo em que o transporte, em que a comunicação, a tecnologia são super avançadas e não conseguiram deter a expansão da crise. Pelo contrário, o fato de nós termos um transporte aéreo hoje que vai em poucas horas de um lugar para o outro, favoreceu a disseminação da crise para todo mundo. Ela não se limitou a uma região como poderia ter se limitado, como aconteceu no passado com outras crises. Não há dúvida que, do ponto de vista humano, é a crise mais grave que nós temos nos últimos 100 anos. Nós jamais imaginávamos que um vírus que nasceu lá na China fosse nos pautar, nos constranger a ficar retidos dentro de casa, suspender o trabalho, jogar a economia no buraco, fazer as pessoas se recolherem com medo de serem contaminados e de passar o vírus para outras pessoas. Nós temos que levar a sério essa crise porque ela afeta a coisa mais preciosa que nós temos, que é a vida. A propósito disso, nós gostaríamos de discutir 3 pilares sobre essa crise. O da saúde, que é o foco principal, o da economia e o pilar político também. No aspecto da saúde, é importante destacar, particularmente no Brasil, que o Ministério da Saúde assumiu o gerenciamento dessa crise rapidamente, aglutinando as informações, concentrando o gabinete de crise e com um trabalho de comunicação muito bom, apoiado e ajudado pela mídia que aderiu a esse projeto de comunicação, esclarecendo a população sobre o que estava por vir e o que estará por vir ainda. O ministro, à frente, com técnicos que se dispõem a qualquer momento a dar entrevistas, escudados, ajudados por um batalhão de médicos, infectologistas, profissionais da área de saúde, laboratoristas, que esclarecem, dão entrevista, estão ajudando a amenizar pelo menos o medo que se tem do que pode acontecer. O que você deve fazer, o Ministério da Saúde já disse. Ficar em casa, evitar contágio, evitar o contato, e para evitar o contágio, fazer a quarentena e os sintomas todos explicados, para você procurar socorro. Tudo isso o Ministério da Saúde está fazendo. Mas nós temos um problema, porque a saúde no Brasil é bastante precária. Não é segredo de ninguém que nós temos um sistema de saúde bastante sobrecarregado com o dia a dia. E qual é o medo do Ministério da Saúde e qual é o medo do governo? É que nesse momento que a pandemia chegar com força aqui no Brasil, que o Ministério da Saúde já previu que pode ser nos próximos 15, 20 dias, o sistema entre em colapso. O ministro falou isso de público, ele não escondeu, o que foi muito bom. O sistema em colapso significa não ter UTIs para todo mundo. E as pessoas mais velhas, como aconteceu na Itália, precisam urgentemente de aparelhos respiratórios, precisam urgentemente de serem entubadas e irem para uma UTI. E se não tiver UTI, vai colocar onde? Lá no interior. Por isso que
os estados estão montando hospitais de campanha, em ginásios, em estádios de futebol, e alguns em colégios, para que, se preparando para que, se necessário, tomara que não seja preciso, nós tenhamos um sistema de saúde que dê conta. Operações de rotina estão sendo transferidas. Então nós temos o primeiro tripé, a saúde. O segundo é a economia. Se estabeleceu há poucos dias no Brasil uma discussão, que eu diria estéril, sobre se é mais importante nós preservarmos o emprego, achando uma bobagem as pessoas ficarem em casa e não irem trabalhar, as indústrias estarem paradas, os colégios fechados, porque nós estaríamos afundando a economia, jogando os empregos no ralo, e que isso seria mais deletério, seria pior para a população do que a ameaça do coronavírus, chamado de uma gripezinha. Isso eu nem vou discutir, nem vou me aprofundar, porque eu acho uma bobagem. É claro que a vida é mais importante. Quando se fala em gestão de crise, o mandamento é people first, significa as pessoas primeiro. Sempre a vida está em primeiro lugar. Isso é o que o mundo todo está fazendo. Por que a China obrigou aquela cidade lá de Wuhan ficar totalmente em quarentena agora, 3 semanas, 4 semanas depois, está começando a ser liberada? Não havia uma pessoa na rua, era vigiada por drones, porque a China sabia que o maior perigo é o contágio humano, pessoa a pessoa, aglomerações, e que chegaria um ponto que ela não conseguiria controlar. O controle, os países que têm controle estão Coreia, Alemanha, China, estão escudados em 2 coisas. Kit de verificação, de análise, para ver se a pessoa está contaminada. Quanto mais kit, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. E a quarentena, isolamento. Esse é o segredo da Alemanha também. Claro, escudado por um bom sistema de saúde, como é o caso da Alemanha e da Coreia. Segundo pilar, a economia. A economia, então, veio essa discussão. É lógico que problemas de economia nós vamos ter. E aí os governos, nós já entramos no terceiro pilar, que é a política, os governos têm a obrigação de já estar montando planos de economia para socorrer, como está fazendo os Estados Unidos com 2 trilhões de dólares, 2 ou 3 trilhões de dólares, que ele foi aprovado pelo Congresso, para dar um salário para as pessoas que não estão recebendo, quem trabalha com serviço, ou aqueles que tiveram que sair do trabalho ou vão ser demitidos. Gente, é uma economia de guerra. Nós estamos numa guerra contra um vírus. Então os governos têm que se debruçar para ver o que pode fazer para amenizar o impacto que vai ter no emprego, e que significa o quê? Impacto na saúde também, porque as pessoas vão adoecer. As pessoas vão sofrer, porque não vão ter salário. Esse é o aspecto que é da economia e diz respeito a quem trabalha com economia. O terceiro tripé é o político. E aí nós entramos naquela discussão que envolve quem? Envolve os governadores. Os governadores estão nessa luta, administrando o problema lá no estado com a saúde também precária, mas eles estão fazendo a parte deles, que é o quê? Cuidar das pessoas primeiro. Por isso, os governadores decretaram, a maioria, vários deles, lockout total, proibindo e até multando pessoas que não devem sair na rua. Essa briga política não é boa para o Brasil. O governo federal querendo fazer uma coisa, ministros criticando o que o governador está fazendo. Gente, é hora de entendimento. É isso que está se pregando na Itália, na Espanha. O rei chega lá fazer apelo para entendimento, não adianta brigar. Nós temos que buscar um denominador comum para sair da crise, ou para sairmos menos machucados. Crise, também, o significado dela pode ser o caos. Se nós não administrarmos a crise de maneira correta, nós vamos ter o caos.
caos na saúde, caos na economia. Então, a política envolve não apenas o governo federal e os governadores, envolve também o Congresso, envolve o Judiciário, envolve todos os elementos políticos que podem colaborar para encontrar soluções. É importante que esses poderes se juntem para encontrar uma solução, para que a gente chegue no denominador comum agora, sempre priorizando o quê? A vida. A vida é o ativo mais importante que nós temos. Para que nós vivemos? Para que nós estamos no mundo? Nós vamos administrar mortos? Nós vamos contar mortos para ver quem ganhou, como se fosse um videogame? Não é por aí. Nós temos que todos os esforços canalizados para preservar a vida. E depois, a economia em paralelo, vendo o que pode fazer a partir do momento que a gente controlar ou baixar a curva, como se fala. Não deixar a curva subir, que nem aconteceu na Itália e na Espanha. Baixar a curva é as contaminações que poderão ocorrer, acontecer aos poucos. Por isso que nós estamos dentro de casa. Eu, obedecendo o que foi determinado, estou há mais de semana em quarentena, contrariando inclusive o meu espírito, que é de praticar esporte, de ar livre, de sair todo dia. Todo mundo está fazendo um sacrifício. Crianças que estão longe dos avós, avós que estão longe dos netos. Muito bem. E qual é a âncora de tudo isso? Comunicação. A comunicação é a âncora porque ela, sem informação, você não sabe para onde você vai. Aos governos compete cuidar. E os meios de comunicação estão fazendo no Brasil um trabalho excelente, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Eu estou acompanhando vários jornais do exterior e vendo como eles estão fazendo a cobertura sem brigas, sem acusações, sem fake news. O Corriere della Sera, por exemplo, da Itália, que eu leio todo dia, abro todo dia para saber como é que está, porque lá é que a crise está gravíssima, ele praticamente, todo o jornal está voltado para a crise, dando notícias de todos os lugares, tudo que ele pode ajudar, na medida do possível. Então, a pesquisa mostrou aí que o Jornal Nacional bateu o recorde de audiência. Nunca se assistiu tanta televisão com programas sobre o coronavírus ou sobre saúde como está se assistindo nesse momento. E as redes sociais são importantes? Também são, mas cuidado. A pesquisa mostra que as pessoas acreditam mais na mídia tradicional, que são os jornais, televisão, rádio, do que nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas perceberam que a rede social divulga muita bobagem, divulga muita fake news, briguinhas, picuinhas de políticos se digladiando, ministros que ficam botando piadinha, atacando governadores. Gente, amadureçam. O Brasil precisa amadurecer. Precisa olhar a liderança, precisa olhar o que a Angela Merkel falou para o país. Nós estamos enfrentando a maior crise da história da Alemanha depois da Segunda Guerra. Ela não escondeu. O líder, nessa hora, nós precisamos de liderança, seja no Estado, seja no município, seja no país. Olhem para o que os grandes líderes do mundo estão fazendo. A crise, esse é o grande momento do líder, disse um executivo que escreveu um livro chamado Bill George. É o momento em que o líder pode crescer, mostrar para a população quão importante ele foi. Mas ele pode também, nessa hora, mergulhar, acabar. A crise pode o engolir. Veja o que o Churchill fez na Segunda Guerra, Roosevelt, Kennedy na crise dos mísseis. Né? Então, liderança é
eu conduzi a crise, o povo está olhando para mim, está olhando para nós, para os políticos, para os pastores, os padres, os religiosos, está olhando para os políticos que são líderes no próprio Estado e dizendo assim, o que a gente faz? A comunicação é importante por quê? Porque a comunicação tem o poder de esclarecer as pessoas, para elas não irem, não entrarem na crise na base do boato. O boato é um perigo. Porque em momento de crise as pessoas estão assim, elas acreditam em qualquer coisa. Esse não é o momento do boato. Nós temos que trabalhar com fatos e com clareza. Eu não posso dizer para as pessoas que a coronavírus é uma gripezinha. Eu vou repetir o que um médico disse lá no hospital de Bérgamo, que foi a cidade italiana que teve um número de mortos estúpido. Ele disse, o coronavírus não é uma gripezinha. As pessoas estão chegando aqui com a pneumonia grave. A maioria precisando ser entubada porque não consegue respirar. Minimizar a crise é um erro. Mas não pode se deixar em pânico a população. Também não é bom. O pânico não ajuda na crise. Com calma, temos que enfrentar essa situação. Vamos enfrentar, né? Mas tem que entender que as coisas têm que ser feitas de acordo com o que os técnicos estão dizendo. Se eu tiver uma crise no petróleo, eu não vou escutar um publicitário, um jornalista me explicar o que está acontecendo lá na plataforma. Eu vou escutar o engenheiro de petróleo. Se eu tenho uma crise na área de saúde, eu vou escutar os médicos, os especialistas da área de saúde. Esse é que tem. Quem não entende de saúde não devia opinar nesse momento. Cada um cuidando da sua parte. Vamos registrar aqui que o trabalho que o pessoal da área de saúde está fazendo nos hospitais, arriscando a vida, inclusive. Na Itália, 18 médicos já morreram. Há 2 a 3 mil profissionais contaminados com coronavírus. Nesses um mês e pouco, um mês praticamente, de agravamento da crise. Vamos fazer uma homenagem para ele, respeito, pelo menos fazendo aquilo que eles estão recomendando. É por aí. É assim que se administra a crise. Com a realidade, com transparência, falando a verdade. É assim que nós temos condições de sair, sim, dessa crise. Sem amenizar, sem mentir e sem dizer que nós não estamos numa crise ou que já estamos saindo dela. O Brasil ainda não chegou no auge da crise. É por aí.